Uhum. Então a ideia é falar, brincadeiras à parte, fora o não morrer, como viver até os 100 anos, falando sobre esses 6 pilares da medicina do estilo de vida, que eu vou falar um pouquinho mais o que é essa medicina do estilo de vida, pra gente, e aí vocês já vão entender que tem 2 rodas da vida nessa pastinha. Citar é a minha clínica, então eu trouxe a pastinha com as 2 folhinhas para vocês fazerem uma atividade durante a aula, vocês já vão entender um pouquinho melhor. Eu sou médica, fiz a minha formação em clínica médica, endocrinologia e metabologia na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Fiz a pós-graduação em nutrologia pela Abram. Sou membro do Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida. Trabalhei no Sírio-Libanês em São Paulo por 7 anos. Tenho 15 anos de experiência como endócrino, mais de 8.000 pacientes atendidos. Tenho trabalhado bastante nessa situação de me chamarem para fazer palestras. Acabei de lançar meu livro há pouco tempo atrás, que eu trouxe aqui também, que é o Além da Balança, no qual eu falo sobre a minha trajetória, mas como que isso está linkado com toda a minha experiência como endocrinologista. Sou filha da Ângela e do Paulo, sou casada com o Fábio e sou mãe do Matheus, que eu julgo ser o meu melhor papel. E o objetivo dessa palestra, pessoal, é ser muito mais um GPS, é que a gente entenda, estamos saindo do ponto A, estamos indo para o ponto B, por isso que a roda da vida vai fazer sentido para vocês. Então, é muito eu entender em que ponto da estrada eu estou. Às vezes a gente está super equilibrado, ou seja, a roda está girando. Eu não preciso me preocupar muito porque está tudo razoavelmente bem, mas pode ficar um pouco melhor? Talvez possa. Como? E é isso que é essa minha ideia, de trazer para vocês não o como fazer, em algumas situações o como sim, mas muito mais que vocês entendam que pontos que vocês vão elencar como prioridade, porque não tem como a gente resolver tudo ao mesmo tempo. A gente sabe, as mulheres, principalmente que são mais multitarefas, mãe, esposa, que trabalha fora e resolve 500 coisas, a gente equilibra muito pratinho chinês. Mas a gente também tem que escolher quais pratinhos a gente vai equilibrar, mas na nossa saúde isso também acaba sendo muito verdadeiro, que a gente tem que acabar escolhendo no que eu vou me focar primeiro, ou seja, o que está tão ruim que precisa da minha atenção. Pode passar, Lu. E essa roda da vida, a ideia é que vocês olhem para os 6 pilares. A medicina do estilo de vida, ela tem esses 6 pilares, que é a nutrição. Eu vou falar de cada pilar, tá? Mas assim, para que vocês consigam trabalhar com essa folhinha, a nutrição, exercício, sono, estresse, relacionamentos. Aqui tá substância, mas na roda é vícios. E quando a gente fala vício, eu sou viciada em chocolate. Não, é vício, a gente tá falando cigarro e álcool, que é o que são os principais, os mais danosos. Então, pensando que no topo, eu vou pegar uma folhinha, o senhor me empresta a sua? Então, assim, pensando que aqui é o 10, ou seja, tô arrasando, e 0, tô muito ruim, vamos pensar de 0 a 10 em que nível eu estou. Eu quero pensar numa folhinha, momento 0, e é por isso que eu trouxe 2, e para daqui 30 dias, hoje fazendo uma reflexão de como estão as coisas, daqui 30 dias a gente refaça essa roda e vocês consigam ver se houve algum benefício ou não. Eu vou ficar muito feliz se vocês me contarem sobre isso, porque é sempre bom saber como que foi. Pode passar, Lu. E aqui um pouquinho sobre a minha história, porque eu acho que toda palestra a gente precisa envolver de alguma forma e nada mais genuíno do que falar um pouco sobre a nossa própria história. Fiz questão de pegar uma foto com a mesma blusinha, inclusive, provar, sim, sou eu. O que acontece? Eu tive 2 momentos na minha vida, e no livro eu falo bastante sobre isso, assim, na introdução, mas esse aqui é um momento em que eu estava pesando 22 quilos a mais. Da onde surgiram 22 quilos a mais do dia para a noite em um ano? Esses 22 quilos a mais surgiram de uma aluna, que eu não digo que eu sou inteligente, mas eu sou muito esforçada, e sempre me esforcei muito. Então, uma aluna esforçada que sempre foi habituada a ter boas notas não passou no vestibular. E isso foi uma frustração muito grande, não só para mim, mas para os meus pais também. E a minha cobrança fez com que, literalmente, eu passasse a comer todas as minhas emoções. E em um ano, eu aumentei 22 quilos, que é essa foto. E ali eu entendi que com esse aumento de 22 quilos, eu tentei, literalmente, de tudo que vocês podem imaginar. Shake, dieta da lua, passar fome,
tudo. E aí eu não consegui entender por que eu não emagreci, se afinal de contas eu estava fazendo tanta restrição daquele jeito. E só depois eu fui entender que não é só a alimentação, tá muito além disso. Se a cabeça não tá boa, se eu não tô dormindo bem, se meu grau de estresse tá nas alturas, eu não vou conseguir. E eu preciso gerenciar tudo isso. Então, quando eu passei no vestibular, quando eu fui aprovada, 1 ano depois, eu estava mais magra até do que antes de começar todo esse processo desse aumento de peso. E por quê? Porque eu estava feliz, eu estava fazendo o que eu queria, o curso que eu queria. A menina que eu fui morar na faculdade, ela tinha uma vida mega saudável, mas não xiita. Então, assim, na época que o povo, pessoal, eu tenho 45 anos, na época que, assim, era sanduíche natural a moda, não sei se alguém aqui é dessa época, mas a gente fazia muito assim, planejava a refeição da semana, no final de semana a gente comia pizza, assim, então não era uma coisa assim, encarcerada, fazia caminhada, era uma coisa gostosa, prazerosa, e aí, é claro, a emoção estava em dia, a atividade física estava em dia, a cabeça estava boa, a coisa fluiu. Então não foi através de restrição que eu consegui curar a minha compulsão alimentar, não foi através de restrição que eu emagreci os mais de 22 quilos. E eu consegui me manter. Então, do que eu tava para agora, claro, aqui eu tô falando de 18, 19 anos, aqui 45 anos, então, é claro, fui mãe aos 40 anos, tudo isso muda, mas o meu peso é muito parecido, ele muda 2, 3 quilos. E como que eu consigo me manter desse jeito? Não é com restrição, obviamente, porque isso já não deu certo. Pode passar, Lu. Então, a medicina do estilo de vida eu consegui entender depois que isso intrinsecamente, como eu falei, aquilo que os nossos avós já faziam, você começa a olhar e fala, tudo isso faz sentido, realmente é por aqui o caminho. E ela se baseia nesses 6 pilares. A dieta plant-based, que eu já vou falar sobre ela um pouquinho mais, a atividade física, o sono, o gerenciamento do estresse, manejo de vícios e relacionamento e espiritualidade. E como que nasceu a medicina do estilo de vida? Existe um livro chamado Blue Zones, que ele especifica, existe inclusive, foi onde eu me inspirei para o título da palestra, um documentário no Netflix, Como Viver até os 100 anos, e ele mostra como nasceu essa medicina do estilo de vida. E pesquisadores curiosos começaram a ver que existiam determinadas populações que tinham um risco muito baixo de infarto, de diabetes, de AVC. E o que esse pessoal tinha em comum? Era o lugar que eles moravam? Era todo mundo no Mediterrâneo? Não, porque tinha um pessoal no Japão, tinha um pessoal em Loma Linda, nos Estados Unidos, tinha um pessoal na Sardenha, então não era a geografia que explicava. Mas o que esses indicadores de saúde mostravam? Mostraram, e aí eles começaram a achar o ponto em comum do que esse pessoal tinha. E daí nasceu a medicina de estilo de vida, e hoje ela é uma disciplina, em Harvard principalmente, foi quem deu o pontapé inicial, e da medicina do estilo de vida existe a medicina culinária, na Universidade de Cornell, mas Harvard foi a precursora, e hoje ela é uma cadeira dentro da grade da escola de medicina. Plant-based, é para vocês virarem a Bela Gil e fazer churrasco de melancia? Não, não é essa a ideia. Quando a gente fala plant-based, a gente pensa na hora vegano, vegetariano, e ok, nenhum problema se alguém quiser ser vegetariano e vegano, mas não é essa a ideia. O plant-based está muito mais num estilo de incluir vegetais e frutas e não de excluir. Então, olhando para esse lado, até na questão cerebral mesmo, a gente já fica mais confortável de eu não preciso cortar. Eu tenho que incluir. E isso já é até mais gostoso para o cérebro, a gente pensar que a gente não precisa cortar nada. Então não é comer menos, mas é comer melhor. Aquele clichêzinho, mas que vale lembrar, que é o descasque mais e desembale menos, porque a gente sabe que os ultraprocessados, eles têm muito mais esse poder, eu não gosto da palavra vício, mas é quase isso, assim, desse poder da adição. Então a gente sabe que existem certas combinações de alimentos que elas têm muito mais essa linha de realmente acabar tendo essa questão da dopamina e de viciar, entre aspas mesmo, e a gente acabar querendo cada vez mais aquele alimento. Facilite a sua vida, no sentido de, existem muitas opções. Eu não quero, gente, aqui eu fiquei encantada com o mercado, não tem mercado assim lá, maravilhoso.
Quantas opções de frutinha já descascada, legume já cortadinho. Então assim, eu tô com preguiça. Tem opção saudável também. Então vamos facilitar a vida, vamos pensar naquilo que faz sentido pra mim. Não, eu gosto, eu vou lá, gosto de ir na feira, pegar, descascar, ok. Mas a gente pensar no facilitar já é mais do que meio caminho andado. O curioso no sentido de experimentar receitas novas, e faz todo sentido com a Dani tá aqui, que a gente sair um pouquinho da caixa e achar que, não, comer saudável dá muito trabalho, é chato, comer saudável é frango com alface, e não é nada disso. E começar sempre pelo simples, porque a gente sabe que querer encher uma quinoa que dormiu no orvalho, ninguém vai fazer nada. Então, a gente tem que começar no simples, no fácil. Começa a refeição, pode passá-lo. Aí no não, desculpa, antes. Volta. Isso, aí. Começar pensando, é isso que eu falei, vamos ver em que ponto da roda a gente tá. Tá muito ruim minha alimentação? Começa pela refeição que vai ser mais fácil para você. No café da manhã você tem mais tempo? Começa no café da manhã. E agora vem um